é santo, é digno. Deus, essas manifestações do Teu Espírito que permaneçam, ó Pai, durante a palavra. E que o Senhor fale conosco, fale em nosso coração, mude aquilo que precisa ser mudado. Nós declaramos um nível de glória liberado neste lugar, para que cada jovem venha receber a porção que o Senhor separou no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado, você é vencedor. Culto chovendo é vitória, né, irmãos? É ou não é? Um tempo desse a gente quer ficar em casa, é ou não é verdade? Mas o Radical Livre, ele vem para o culto, aleluia. E é importante que você venha mesmo. E a palavra de hoje, como eu disse para os irmãos, vai ser intitulada Céus versus Mundo. E a gente tem falado sobre esse tema há algum tempo, né? Nós temos umas 2 ou 3 pregações que eu ministrei aqui para os irmãos, e a gente sempre está esbarrando nessa questão do mundo. Afinal de contas, nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Amém? Amém ou não? Não somos desse mundo, mas nós vivemos nesse mundo. Então nós precisamos, a todo momento, entender qual que é o nosso papel nesse mundo. O que podemos ou não fazer? O que esse mundo tem a ver conosco? Nós que somos filhos de Deus, nós que somos de uma outra terra, que não é essa. E a gente começa a analisar quais são os fatores ou quais são os passos que nós devemos tomar para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. E nisso depende da minha vida e da sua. Responder um chamado que o Senhor já separou para a sua vida. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, de 1 a irmãos. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala comigo, racional. Isso, próximo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, fala boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é um versículo que vira e mexe, ele aparece nas nossas pregações. Por quê que esse versículo é tão falado nas pregações? Porque a necessidade de nós renovarmos a nossa mente é necessária dia após dia. Porque nós precisamos a todo momento entender que mesmo estando no mundo, precisamos então nos portar como cidadãos do céu. Ou seja, cidadãos que conseguem expressar uma glória que está embutida nele. O Senhor não fez morada em você, amém? E essa morada, e esse Espírito que vive em você, ele precisa ser manifesto. E quando nós lemos Romanos capítulo 12, nós ali falamos que, a palavra do Senhor fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo. E aí nos conformar em qual aspecto? De achar tudo normal, de achar que tudo o que está acontecendo é porque existe uma evolução, que existe então um dogma, de ideologia sendo pregado, por isso é normal, né? Então, isso não é normal. Nós precisamos, então, ter uma postura ativa se tratando disso. Mas aí, irmãos, isso é muito complexo, porque isso envolve diretamente os nossos relacionamentos. Quantos aqui estudam? Ou na escola ou na faculdade? Lá na sua escola ou faculdade só canta louvor? Hã? Lá na sua faculdade, escola, só tem irmão assim, sabe? Seminarista da turma especial? Não tem. Lá tem o quê? Lá tem toda a sorte de peixe, né? Você tem lá um crente que é 007 talvez. Quando você começa a falar de Deus, você fala, também vou na igreja, né? Eu também sou esse, aquele. Ou seja, você está num ambiente onde a glória de Deus não é manifesta. E pode ser manifesta através de quem? Fala assim, eu. Isso, através de você. Que são as células universitárias, são as células nas escolas, que nós podemos fazer para impactar a nossa nação, amém? E essa renovação que nós estamos falando, ela tem a ver comigo e com você. Nós precisamos diariamente renovar a nossa mente. Nós vimos aqui no nosso louvor, o Tiago ministrando
tetelestai, está consumado. Não é? O Luiz também ministrou, está consumado. Mas às vezes você vê na sua casa, está consumado, mas a sua vida não muda. Aí como que você ministra? Como que você acredita? Que fala, olha, no seu emprego está consumado, você não vai ter esse problema mais. Mas no seu dia a dia, você está a ponto de ser mandado embora. Olha para cá, vocês estão conversando muito. Então, uma vez que você está pronto para mandar, de repente, ser mandado embora, reduzir o quadro de funcionários, é difícil você entender que está consumado. É difícil entender que o Senhor já preparou o melhor de Deus para você. É difícil você entender que o seu marido ou sua esposa já está preparado. Quantos dizem amém? Ixi, acho que vocês não querem casar. Eu já tinha dado um duplo carpado no banco se eu tivesse aí. Hã? Então, se você crê que o seu marido e a sua esposa já está consumado, diz amém? Amém. Agora eu estou acreditando. Então, ou seja, você precisa trabalhar a sua mente, renovar a sua mente. E isso é um trabalho que não é fácil. Dia após dia, nós devemos então lutar contra essas questões, no qual vem tomar a nossa fé, vem tomar a nossa vida de uma maneira que nos tira do foco, nos tira dos caminhos do Senhor. Mas aí eu também quero compartilhar com os irmãos um texto que fala do filho pródigo. E esse texto, ele vai falar de dois crentes. E às vezes a gente fala mundo versus céus, ou céus versus o mundo. Nós achamos que nós vamos falar algo para pregar para aqueles que não são convertidos. Mas a nossa preocupação de hoje é entender que dentro da igreja existem pessoas que de fato entenderam que são filhos amados e que respondem a um chamado do Senhor. Mas a gente também tem outro grupo de pessoas que só seguem regras e querem a todo momento estabelecer um certo padrão. Vira e mexe tem uns jovens perguntando assim, pastor, pode fazer tatuagem? Quem já escutou essa pergunta no meio da igreja? Podem fazer piercing? Pastor, por que na corte não pode beijar na boca? Pastor, a corte é da graça ou é da lei? Aí na hora vocês falam, é lei, é lei, é lei. Eu sei. E aí essas perguntas não vêm no dia a dia? Claro que vem. É muito fácil nós determinarmos regras. Você pode ou você não pode. Você vai fazer. Mas quando isso deixa livre, quando a gente deixa isso algo, olha, vai na palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus fala. Isso começa a gerar. Porque nós somos condicionados a todo momento a responder perguntas, a responder ordens. E quando essa ordem falha na nossa vida, ou não tem uma referência, você fica perdido. Eu vou te dar um exemplo. É como se essas direções, essas palavras fossem as paredes que estão rodeando esse prédio. As paredes, aqui, querendo ou não, nós nos sentimos seguros. Porque você pode pegar uma parede dessa e encostar. Amém? Só que, pensa só, esse mesmo espaço, em um prédio de 10 andares, tem as paredes. Você está no mesmo espaço, sim ou não? Sim. Mas você vai ficar na ponta? Quem tem medo não vai ficar. Você vai ficar assim, bem pertinho, igual eu estou aqui da possível parede, sabendo que aqui não tem parede. Você vai ficar nessa distância aqui e fazer assim, ó, igual eu estou fazendo aqui? Não. Por que você não vai fazer? Fala, porque não tem parede. E as regras é da mesma maneira. Quando não tem regra, você fica até com medo de se portar em um ambiente que você veio, de saber onde que você pisa ou não, o que você pode ou não fazer. Quando a gente é adolescente, criança, as nossas mães falam assim, olha, tem que chegar até tal horário em casa. Quem tem regra, quem tem horário para chegar em casa até hoje? Pois é, que bom, sua mãe firme. Essas regras, elas determinam o horário que você tem que chegar, ou seja, o que você tem que obedecer. Olha para cá, quando eu casei, antes minha mãe falava, olha, você tem que chegar em casa até 10 horas. Na época 10 horas era tarde, tá? Até 10 horas. E quando eu não chegava a 10 horas, eu tinha que ligar e falar, olha, eu estou com tal pessoa em tal lugar
e a senhora pode ficar tranquila que eu vou chegar de carro ou de alguma coisa aí. Aí ela ficava tranquila. Agora, quando isso não acontecia, eu tinha consequência. A consequência era varado. Aí quando eu casei, né, quando nós casamos, minha mãe chegou, olhou bem para mim e pensou assim, né, a vontade dela era falar, 10 horas você volta, né? Mas aí ela falou, olha, aí ela ficou meio sem graça, ela falou, olha, quando você chegar no seu lugar, lá no hotel, não sei onde que você vai, me dá uma ligadinha para eu não ficar preocupada. Pensa, irmãos, eu tinha acabado de casar, eu estava querendo com foco na lua de mel, aleluia, já estava querendo ir para a lua de mel, mas minha mãe, você me liga? Eu falei, mãe, nunca mais eu te ligo, para te avisar que hora que eu chego. Por que isso aconteceu? Porque a regra, ela acabou. Agora, ela me ensinou um princípio que eu precisei então de entender, que eu sei que depois das 10 horas é mais tarde, mas eu não tenho mais esse horário. Ou seja, eu posso ficar após as 10 horas, mas sabendo que antes tinha uma regra. Na lei foi assim também. A gente tem a lei, Gálatas fala que ela serviu como educador, como aio, como pedagogo, instrutor. Através da lei, nós conseguimos aprender a viver na graça. Então, nós só conseguimos entender a lei, a graça, em função da lei. E nós vamos ler esse texto para a gente entender melhor o contexto que eu quero colocar. Abra sua Bíblia a partir do verso 11. Ele disse ao pai, Pai, dá parte dos bens que me toca. E repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se indo cidadãos, a qual mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o estômago com alfarrobas, ou hoje em dia fala o quê? Que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, fala comigo, caindo em si, isso, disse, quantos empregados meu pai tem, abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado, trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, pois, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e disse ao filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado e matai, comamos e regozijaremos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha-lhe perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, fala comigo, o filho mais velho, isso, estava no campo quando voltava, e aproximando-se da casa, ouviu músicas e danças. E chegou um dos servos e perguntou o que era aquilo. Ele respondeu-lhe, que chegou o teu irmão. Teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para que eu me regozijar com os meus amigos. Vim, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes e mataste-lhe um bezerro. Pai, filho, tu sempre estarás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijámo-nos e alegrávamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-lhe perdido e foi achado. Bem, essa é uma história interessante, uma história que
na nossa visão, existe uma certa injustiça nessa história. Ou seja, um pai é rico, você é o irmão, né? Você tem 2 irmãos. E aí você pede seu pai vivo ainda a sua parte da herança. É mais ou menos assim. Ô pai, já que você não morreu, né, até hoje, eu estou precisando do meu dinheiro, separa aquilo que é meu. Só isso. É mais ou menos assim. Você está demorando tanto morrer, então que eu quero o meu dinheiro para eu poder aproveitar. Um pai que escuta isso fica alegre, irmãos? Fica tranquilo, fala, ô filho bom que eu criei. Não fica assim. E esse pai, uma vez que ele entrega aquela herança para aquele filho, que reparte em vida, o outro filho que não pediu fica retido. Ou seja, esse filho que foi embora com a parte da herança, olha para cá, Robert, olha aqui. Esse filho que pega, então, a parte da herança, ele vai embora. E no que ele vai embora, ele gasta da maneira que ele quiser. Ou seja, de uma maneira completamente louca. Pensa num amigo seu que é muito louco. O filho pródigo ganhava dele. Muito dele. Porque ele tinha dinheiro, ele tinha amigos no mundo. E uma coisa interessante aconteceu. Depois que o dinheiro acabou, esses amigos foram embora também. Depois que o dinheiro acabou e ali acabou a festa, nem emprego ele tinha. Depois que tudo isso aconteceu, ele resultou cuidando de porcos. Sabe o que isso nos diz? Que no final de toda a experiência do mundo, você vai resultar com os porcos. Resultar desejando comer lavagem dos porcos. Eu cabia isso, pastor. Mesmo que ele estava em uma condição financeira muito top, chega um determinado momento que acaba. Foi o que aconteceu. Aí você fala assim, mas pastor, isso está muito distante da minha realidade. Eu também concordo. Eu também nem consigo me ver tendo tanto dinheiro assim para poder desperdiçar. Mas, às vezes, a sua herança não é monetária. Às vezes a sua herança é tudo aquilo que é forma de agir e, de repente, por causa de um convívio, você vem e contamina a sua vida. Você é uma pessoa santa, separada, com valores e princípios cristãos, e de repente você tem um amigo que não tem essa visão que você tem. E aí você fala assim, eu vou para o Radicais Livres São Paulo. Ele fala, que é isso? Você está louco? Por que você vai gastar? Ônibus? Não é possível. Você vai ter que trabalhar no outro dia, você ainda mesmo assim vai, mas ainda assim, você pode se posicionar a esse respeito. Porque se ele está naquele momento de te seduzir, em te mostrar um caminho do mundo, existe também aquilo que já investiram em você, e você sabe que aquele momento é um momento chave na sua vida, e realmente foi, não foi, meus irmãos? Amém ou não? Aleluia! E foi muito bom. Agora, esses investimentos que o mundo faz, a todo momento, nós estamos sendo bombardeados. Aí você fala assim, mas pastor, isso só acontece comigo na minha escola. Irmãos, entenda uma coisa. Às vezes nós pensamos que por a gente ser pastor, ou por ser líder, ou por ser discipulador, nós não passamos por essas mesmas questões que vocês passam. E é um grande engano seu. Eu dou aula numa faculdade onde eu tenho muitos alunos, na verdade eu não conheço nenhum crente. Todos lá, se for crente, eles estão... Você vai em tal show, você vai no Safadão, você vai não sei aonde, você vai... Ou seja, isso, eles acabam te influenciando, que eles falam assim, professor, estou com um camarote, sei o quê? Eu falo, não, meu irmão, isso aí não é para mim, não. Aí eu brinco com eles assim, mostrando que, olha, eu não misturo com isso. Mas a todo momento, somos assediados. Claro que isso eu já vencia, mas existe uma sedução do mundo para todos nós, para você. Nós precisamos entender é que na nossa carne não habita bem algum. Por isso que nós precisamos estar firme no bem. E uma questão que eu quero colocar para os irmãos, além desse que já desperdiçou a herança, uma vez que recebeu tudo isso, ela desperdiça. Mas eu também tenho um segundo irmão. E esse segundo irmão talvez possa se parecer com você. Esse segundo irmão é aquele irmão que obedece todas as regras.
É um irmão que faz tudo aquilo que o pai manda. É um irmão que é obediente. E ele merece um certo prestígio pelo pai. Só que na Bíblia fala que esse irmão, ele obedecia tudo que o pai tinha, mas ele nunca tinha tinha aproveitado das coisas que tinham na casa. É mais ou menos assim, sabe? Tá lá, você sabe que tem, é do seu pai, mas você nunca aproveitou. Como se na sua casa tivesse um videogame que 2 pessoas pudessem jogar, mas você não amava ninguém para jogar, mas na sua casa sempre teve. Mas você nunca teve aquele momento de desfrute. E isso acontece. E como que eu quero te representar essa questão? Na igreja, irmãos, existem uma série de coisas que muitos não usam. Por exemplo, aqui na igreja é um lugar de comunhão. Será que você faz comunhão com seu irmão? Talvez na igreja é um lugar onde você consegue buscar apoio, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, quanto tio. Você pode buscar esse apoio. Será que você busca isso? Será que você consegue encontrar isso na igreja? Na sua igreja também pode ser que você tenha uma referência de pai e de mãe, que talvez você não tenha na sua casa. Mas às vezes você abre mão, você fala, não, eu não preciso disso. Só obedece regra. Aí eu vou te agora contextualizar de uma maneira, falar para os irmãos, olha, todos os jovens precisam participar da oração segunda-feira, às 7 horas da manhã. Uma regra. Esse que teoricamente falar assim, não, eu sou obediente, então eu vou participar, não é verdade? Agora se eu falar com os irmãos assim, olha, tem oração segunda-feira às 7 horas da manhã. Aqueles que sentir no coração podem vir. Ah, mas nós vamos fazer oração normalmente. Você acha que vai ter mais ou menos pessoa do que do primeiro pedido? Bem menos. Falar com os irmãos assim, tem a conferência, mas os irmãos não são obrigados a participar. Participa quem quiser. Vai muita ou pouca pessoa? Pouca. Não é? Antes aqui na videira a gente tinha uma lista de dizimista. Quem não dizimava tinha... Estou brincando, não era de quem não dizimava, era de quem dizimava, ficava constando na... Gerava um certo incômodo. Por que meu nome está ali? Ué, mas se você está... Aí parou essa lista. Se você fizer uma auditoria de quantas pessoas dizimavam quando a lista estava rodando, e até hoje, você acha que diminuiu ou aumentou o número de dizimistas? E muito. É quase que virou o dízimo de quem dizimava. Entende? Mas por que isso acontece com os irmãos? Vocês podem vir se quiser ou não. Deu liberdade. Vocês entendem isso? Então, se eu te deixo sem regra, se eu te deixo sem a lei, muitas vezes nós ficamos completamente... E essa referência vai dizer quem você é. Qual filho que você é? Será que você é esse filho que consegue ter uma visão apurada e não precisa do pai fazer, falar, dizer? Essa é uma questão que a gente tem que ver. Nesses 2 casos, um filho, ok, chutou balde, mas o outro, ele não está completamente certo. Ele vivia na casa, mas não desfrutava aquilo que o pai oferecia. E aí, irmãos, quando a gente fala nisso, a gente pode falar, pastor, como é que eu vou desfrutar? Tem pessoas que entendem como que pode fazer isso. Olha, acaba o culto aqui, cada um vai buscar alguma coisa para fazer. Então, alguns ficam aqui conversando, é uma maneira da gente interagir. Uns falam, geralmente a gente fala, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos comer aonde? Né? Nós vamos para a casa de quem? Ou seja, ali naquele momento é um momento de comunhão. É um momento que eu posso aproveitar aquilo que a igreja me oferece. Entende isso? A gente estar juntos, nós conseguimos investir uns aos outros em comunhão, em graça, em amor. Assistir um irmão que às vezes precisa, e você pode fazer isso. Eu te falo, irmão, tudo que eu tive foi tudo através da igreja. Tudo que eu tive. Para você ter ideia, quando eu estava no ensino médio, eu precisei de renovar minha matrícula na escola. E eu não podia fazer isso porque eu era menor de idade. A moça da igreja foi comigo na escola para poder renovar minha matrícula, que ela ia renovar. O que eu quero te falar não perca a oportunidade. Você mora na casa de um pai que é rico. Você mora na casa de uma pessoa que quer te assistir em tudo. Será que nós nos portamos como filhos de milionário?
Será que nós conseguimos nos portar como pessoas que creem que já está consumado? Olha que interessante, nessa conferência, manifestando aí, como assim que não pagou? Uai, veio nos eventos, ganhou uma parte da inscrição, um outro abençoou, pendurou de alguma maneira, ou seja, foi. Mas sabe por que foi? Que a todo momento não teve dúvida, falou, eu vou. Pastor, põe meu nome. Pastor, anota aí. Pastor, vai acontecer uma série, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou. Aí pergunta se esses irmãos tinham dinheiro para comer lá. Também não. Mas aí, você acha que eles ficaram com fome? Ficaram também não. Mas por que não ficou? Porque eles lá no ônibus, eles foram surpreendidos com um lanchinho e falou, opa, esse aqui, né, pelo menos um biscoitinho eu tenho, né, e um suquinho. Ou seja, tá ali, a igreja cuida, a igreja não deixa na mão. Você entende isso? Fantástico, porque nós conseguimos aproveitar daquilo que a igreja nos fornece. É uma coisa que você precisa entender, que nós não devemos ser nem esse irmão que pega a herança e gasta com tudo que tem, porque se você fizer isso, você até tem, só que um filho sem herança. Isso é o problema. Ninguém quer ficar sem herança. De um outro lado, aquele filho que respeita as regras, ele teoricamente é um filho correto, mas ele não aproveitou tudo aquilo que o pai poderia dar. Tudo aquilo que estava disponível para ele. Sabe por quê? Ele estava preocupado com regra. Aquilo que obedece essas regras. A nossa missão, né, a nossa própria missão da igreja da Videira é edificar uma igreja de vencedores. Amém? Onde cada crente é um sacerdote. Onde cada casa tem regras, deveres. Se a gente quer te controlar quantos vêm no culto, quantos estão liderando, quantos não estão, não é isso. Você é filho, isso aí está resolvido, você não vai para o inferno. Agora, a partir do momento que você é filho, aí você decide, você quer ter herança? Se quer. Agora, se você quer pegar a sua herança, tudo aquilo que foi investido em você, também gastar no mundo, é um direito seu. Pelo menos você vai desejar a lavagem dos porcos. O povo que é diferenciado pelaquilo que Cristo fez por nós. Se nós entendermos que um pai fez tudo aquilo que Jesus fez, né, nossa postura é outra. A nossa forma de ver é outra. A nossa maneira de expressar aquilo que Cristo significa para nós vai ser diferente, porque nós sabemos que está consumado. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero ministrar na sua vida alguns pontos, mas eu quero ministrar de uma maneira específica. Que às vezes nós estamos dentro da igreja e nós não conseguimos enxergar em qual momento nós nos encontramos. Às vezes você pode pensar, pastor, eu não consigo me ver como esse jovem que gastou a herança. Mas eu também não consigo me ver aquele que segue regras. Será qual que eu sou? Uma coisa eu te falo. O diabo, em 1 João, fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E aquelas pessoas que estão na igreja e que vivem também partes no mundo, elas não conseguem nem aproveitar aquilo que está na igreja e aquilo que está no mundo. Sempre vai haver uma situação complexa, porque aqueles que são do mundo, já são do mundo, a gente já conhece as suas práticas, mas o problema é ter pessoas que estão na igreja, mas acabam se vendendo ou doando a sua herança de uma maneira contínua, de uma maneira que você vai perdendo ponto a ponto, pouco a pouco daquilo que o Senhor tem te dado. Eu quero te falar que o Senhor, Ele nunca vai colocar regra na sua vida. Ele é o único Deus que morreu por nós e que não nos exigiu nada em troca. Até a salvação você pode escolher se você quer ou não ser salvo. Você aceita Jesus ou você não aceita. Mas Ele continua morto por você, Ele continua com a obra da cruz completamente findada,
e consumada, mas você consegue definir aquilo que você tem ou aquilo que você não tem, aquilo que você quer experimentar ou aquilo que você não quer. Apaga a luz para mim. Mas esse é um fator que hoje o Senhor, Ele faz com que você tenha um certo discernimento. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos e reflita na sua vida. Qual que é o momento que você se encontra? Qual que é a maneira no qual você se enxerga? Será que você tem sido esse filho que tem aproveitado as heranças que o Senhor tem te dado? Será que o Senhor, Ele olha para você e consegue desfrutar junto com você da plenitude daquilo que Ele já declarou na cruz, daquilo que Ele já definiu com você? O Senhor, Ele te deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, você consegue fazer tanto coisas em direção a Ele, ou em direção ao contrário dele. E o mundo quer nos sugar a todo momento. O mundo quer nos distanciar do Senhor. O mundo quer fazer com que nós perdamos aquele foco, aquele objetivo, aquele amor, aquela intensidade. Porque olha, o jovem, ele é intenso. O jovem, ele é intenso. Se ele não for intenso na igreja, ele vai ser intenso no mundo. Ele vai gastar as energias dele em alguma forma, em alguma maneira. Se você não gastar no Senhor, você vai gastar no mundo. Hoje eu consigo entender plenamente por que o Senhor me escolheu tão cedo. Porque eu sempre fui muito corajoso para um tanto de coisa. Eu sempre fui muito ousado, sempre fui muito determinado. E eu fiquei um dia orando ao Senhor, até meditando numa canção, né, onde eu estaria se não fosse. Eu comecei a pensar, se não fosse o Senhor, eu acho que ia chegado em 34 anos. Porque o Senhor que é responsável pela vida, pelo meu sucesso, tudo aquilo que eu já conquistei até o dia de hoje. O Senhor é responsável por fazer com que nós chegamos até um passo, até um nível maior do que seus pais chegaram. O Senhor que é responsável por determinar em você qual vai ser o seu futuro. Mas uma coisa eu te falo, esses anos que você está passando, presentes, atuais, esses anos não voltam mais. Então os anos que você quiser ter devoção ao Senhor, esses anos vão ser os únicos anos da sua vida. Certa vez eu tive um discípulo de uma outra igreja, quando eu era da Batista, e lá ficou preso de tal forma que ele se transformou em um menino de rua. Pensa que nós poderíamos ser dessas pessoas que moram aqui, porque às vezes a gente acha que nós somos melhores do que aqueles que estão lá. Mas a única coisa é que o Senhor me escolheu, o Senhor me resgatou, e a elas o Senhor ainda escolhido por um propósito específico que o Senhor determinou para a sua vida. Tenha um sentimento de gratidão. Eu quero que você pense que se não fosse o Senhor, será que você já teria pegado a sua herança e gastado no mundo? Se não fosse o Senhor, onde que você estaria num lugar desse sábado à noite? Se não fosse o Senhor, onde você estaria? Sua vida seria como? De qual forma? De qual maneira? O Senhor, Ele quer marcar sua vida. Ele quer levantar uma geração de jovens tementes que influenciam as pessoas, que investem nesse mundo de uma maneira radical, de uma maneira onde não se escondem o que são,
não se escondem para onde estão indo, não se esconde qual o porquê que eles estão nesse mundo, porque nós temos um propósito específico de impactar a nossa nação. E nós vamos fazer isso nas nossas escolas, nas nossas casas, no nosso bairro. Nós vamos fazer isso com os nossos pais. Nós vamos investir tudo que nós temos, a força que nós temos, nessas obras que são eternas, nas obras que se parecem conosco, que somos cidadãos dos céus. Pessoas que foram escolhidas pelo Senhor e que vivem nesse mundo por um tempo temporário, por um período temporário. Rapidamente nós encontraremos com o Senhor, e todas as nossas obras, tudo aquilo que fizemos de acordo com a graça que nos foi concedida, vai ser prestado. Ele te favorece na noite de hoje. Ele coloca em você planos específicos para que você cumpra a plena vontade do Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, mas eu quero que você ore. Se você se encontra em uma dessas situações desses filhos, eu quero que você se renda ao Senhor, se renda de uma maneira completamente entregue a Ti. Entregue a Ele, porque somente Ele pode fazer com que essa mudança aconteça na sua vida. Somente Ele pode fazer com que a sua vida seja completamente vinculada ao Senhor. A liberdade que você tem, eu quero que você entregue ao Senhor, falando: Jesus, eu não quero ter mais livre-arbítrio, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, eu quero que Cristo viva em mim, eu quero que minhas vontades, eu quero que os meus desejos, eu quero que minha vontade de ser um grande profissional, ou de ter uma família, ou de ser aquilo que eu sempre quis ser, seja submetida à tua vontade, seja submetida ao Espírito Santo de Deus, e somente se o Senhor assim permitir, eu quero seguir os propósitos, os preceitos, os caminhos que o Senhor colocou. E essa é a nossa prioridade, e essa é a nossa vida, é a vida que o Senhor determinou para cada um de nós. Oh Jesus, Jesus. Eu era órfão, hoje eu sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Aleluia. Meus irmãos, eu estava falando comigo durante toda essa semana. Jovem, que ano passado foi da minha rede, sobre a herança. E essa jovem, ela estava numa crise tremenda, porque ela queria sair da... Nós líderes, como todo líder, eu expliquei para ela, eu disse para ela que ela poderia ir, eu disse para ela que ela poderia fazer o que ela quisesse, mas que existia algumas a oportunidade de encontrar com essa jovem grávida. Você está aqui na conferência da Vinha Minas Gerais. Uma das consultas que ela estava, o médico olhou para ela e falou: querida, você precisa urgente. Pródigo estava diante da lavagem, comigo assim, essa jovem caiu em si. Às vezes nós ministramos isso aqui. Eu acompanho os adolescentes. Muitas vezes quando nós falamos isso, parece que é algo muito distante, algo que está muito longe.
Talvez você fale, que herança que eu tenho? A herança, querido, é o seu futuro, é a sua vida. Que caso eu fiz uma escolha, com 10 anos de idade, o pastor Juliano fez outra escolha. A gente fazer um apelo para você. Eu quero orar por todos aqueles que durante esses dias têm tido a crise do filho pródigo. Antes de sair, antes de te dar herança, você pode receber uma oração, pode mudar a sua vida. Quem disse que você pode ser um filho pródigo? Quem disse, Robert, que você precisa seguir os mesmos caminhos do filho pródigo? Enquanto nós vamos orar, tocar um louvor, eu gostaria de falar todos aqueles que de alguma maneira têm sido abalados nesses dias. Ou então você é aquele que está aqui, faz tudo, lidera a célula, vai em todas as conferências, estão envolvidos em muitas coisas, mas não aproveita de nada da casa. É tudo um peso. Eu quero que você saia do seu lugar. Todos aqueles que precisam de oração, que precisam ser fortalecidos na oração. Sabe, eu sinto que tem irmãos que o diabo tem acusado a respeito da igreja, do evangelho. Sabe, tem irmãos olhando para defeitos, para coisas que não precisam olhar, e isso tem desanimado você. Esse filho mais novo, mais velho, ele olhava para o pai e criticava, e por causa disso ele não tinha oportunidade de usufruir da herança. Essa palavra que o pastor Juliano ministrou aqui hoje, não é uma palavra simplesmente para você ouvir e sair de qualquer maneira. Essa é uma palavra para você ouvir com ouvidos de ouvir. Não é uma palavra apelativa, mas é uma palavra de decisão, na qual nós estamos aqui dizendo: gaste tudo que você tem dentro do evangelho, do reino de Deus. Se você está aqui na frente, é porque de fato você quer. Enquanto o irmão ministra uma música, uma canção, nós vamos orar por você. Eu, o pastor Juliano, a Natália, o Tiago, o Breno. Se você está aí atrás, você também vai ministrar nos irmãos. Você que é líder, está aí atrás. Você que é membro, você que é cheio do Espírito, você vai sair do seu lugar e vai ministrar. Quem disse que você precisa experimentar da lavagem? Há um ano atrás, eu conversava com essa jovem na sala da minha casa. E a última conversa, palavra que eu tive com ela em lágrimas, ela dizia: por que a gente não enxerga, né? Por que a gente não vê, Luiz? Jovem, você é adolescente, dá tudo, né? Vamos aproveitar tudo. Você está em um lugar onde Cristo quer abrir os seus olhos. Feche os seus olhos. O ano de 2017 para você pode ter sido um ano de muita tribulação, de muita dor. Eu vejo pessoas em lágrimas no ano de 2017. Mas quem disse, Bárbara, que o ano de 2017 precisa acabar com choro? Quem disse que o ano de 2017 precisa ser uma derrota? O Senhor,
Ele quer fazer algo na sua vida ainda neste ano. Este ano ainda não acabou. Não acabou. Xarabacantarabalabalabar. Pra sempre. Ministra poder de Deus. Rebacatalaba chorocotoroderebalabalaba. Rebandalabalabalaba curiandalabalaba. Restaura os altares neste lugar. Restaura o altar. Restaura o altar, Senhor. Meu Pai me ama e eu Quem sou disse que esse dele ano precisa acabar pra sempre. da forma que você achou? Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Ora, abre a sua boca. Abre a sua Pai me boca. ama e eu sou dele. Nós não pra abrimos mão. sempre. Nós Meu não Pai abrimos me mão de ama. você. Nós vamos lutar até o final. E nada Até o vai final. me separar Nenhum do dos que o seu Senhor nos grande deu amor. vão se perder. Xarabacalaba, xarabacalabarabalabalabalaba. Vem, Jesus. Xorebarabalaba, curiandalabarabalaba. Tem jovens aqui, meninas. Deus te escolheu, querida. Deus te amou. Você não precisa sujeitar a Meu situações Pai me ama. nas quais Deus não pediu para você sujeitar. Você é pérola do Senhor. Jovens, homens, o diabo quer destruir a imagem de homens, Meu Pai me ama. mas você é chamado Meu Pai me por ama. Deus. Meu Pai Deus te me chamou, ama. Deus te Meu Pai me escolheu. ama. Deus te escolheu, ainda quando você estava no ventre da sua mãe. Meu Pai me ama. Rebalaba chorocoroberebalabarabalaba. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele. Vem experimentar da pra herança. sempre. Vem experimentar E da nada casa do vai Pai. me separar. Na casa do Pai tem suprimento. grande amor. Na casa do Pai tem suprimento. Meu Pai me ama. 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 O Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho.
O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Diga isso. Tem Eu altar. era órfão, Tem altar hoje eu sou filho. sendo purificado nessa noite. Tem vidas sendo transformadas. Meu Pai me ama e eu sou dele. Tem corações pra sempre. sendo restaurados. Meu Pai me ama e eu sou dele. Você não Pra precisa. sempre. E nada vai A casa é sua. me separar do seu grande Aproveita. amor. Aproveita da casa. Desfruta da casa. Meu Rebalabachorocoroberebalabalabá. eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aleluia. Que sabe que é amado. A palavra do Senhor diz em Mateus 3 que ao ser batizado, o céu se abriu sobre ele. E uma voz do alto diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo meu prazer. O filho. Logo depois, Jesus é levado ao deserto, Mateus 4. Jesus é tentado por Satanás. E Satanás diz: se você é filho, faça com essas pedras se transformem em pães. Mas o diabo, ele omitiu uma palavra. Ele não diz filho amado. Porque o filho que sabe que é amado, o filho que entendeu que é amado, ele sabe que o pai não vai o abençoar porque ele tirou nota boa ou não na escola. Ele sabe que o pai não vai o deixar de amar porque ele não comportou bem. Por isso que todo filho que sabe que é amado, ele é usado tremendamente por Deus. Com as suas mãos levantadas, diga comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, eu declaro que eu sou filho amado do meu Pai. Eu não irei para o mundo, e muito menos ficarei em casa sem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor pode me proporcionar. Mas como filho, eu tenho revelação de que eu não mereço, mas o Senhor me deu tudo. Tudo é disponível para mim, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um aleluia, dê um glória a Deus. Essa é a boa nova, meu querido. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Amém. Nós temos culto 10 horas da manhã aqui no prédio da Videira Pampulha. Às 18h30 também nós temos culto. Você fique à vontade de participar um desses dois cultos. Nós Radicais Livres hoje. E aproveite para desfrutar aquilo que o Senhor tem te dado. Pela comunhão dos teus filhos.